Não podemos duvidar, não podemos ser incrédulos quanto a tudo que o Senhor já fez e o que está por vir, e o porvir, Senhor. A Ti toda a honra e toda a glória, e o porvir, Senhor. Morada celestial, ruas de ouro, Senhor, jorra para a eternidade. Oh, Senhor, o manancial de águas vivas, a fonte da água viva, Senhor, a árvore do fruto da vida, Senhor, tudo já preparado, tudo já preparado, está à disposição, Senhor, está pronta para receber aqueles que com o joelho confessem com a língua, aqueles que com o joelho se dobrem com a língua confessam, aqueles que se entregam, se renunciam, aqueles que aceitam a novidade de vida, a nova vida. Obrigado, Jesus Cristo, por esse amor incondicional. É por causa desse amor ágape do Senhor, Deus Pai, que não somos, oh Senhor, eliminados, que não somos consumidos, porque esse amor ágape do Senhor gera em nós, protege-nos, trazendo sobre as nossas vidas a Tua misericórdia, e aí não somos consumidos, Senhor. Esse amor ágape, Senhor, nos resgata a cada instante, Senhor, nos liberta mesmo, nos sara e nos cura. É o que nós te pedimos em oração, no nome do Teu Filho amado, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E a igreja que crê, diga graças a Deus, e dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo, porque só Ele é digno de toda a honra e toda a glória, amém? Bom dia a vocês que estão nos ouvindo pelas redes sociais, a você que está presente na casa de oração, que esse dia seja bendito, amém? Pode se assentar. Shalom a todos vocês, essa paz que excede todo entendimento possa ser compreendido pelo nosso espírito, pela nossa alma, amém? Que Deus seja glorificado. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom, né? Fez tudo, olha que coisa maravilhosa, construiu tudo e deu ao homem, ao ser humano, né? Construiu tudo, tudo que existe, Deus construiu e disse ao ser humano que ele dominaria, deu ordem a tudo, a toda a sua criação, para justamente, olha que coisa, poder servir o ser humano, né? A nuvem, a chuva, o sol, a lua, as estrelas, né? As águas, as árvores, a terra fértil, ou seja, Deus criou tudo isso tão somente para servir o ser humano. Aí eu pergunto, o que o ser humano tem feito com tudo isso? Será que o ser humano por algum momento tem buscado servir a Deus? Então, nós temos que entender algo. Olha que coisa maravilhosa. E esse entender algo, vamos começar por Tiago, capítulo de número 1. Deus, eu não sei por que queremos ficar tão distante dessa verdade. Somos frágeis, fracos, né? Se tem uma coisa que nenhum de nós podemos negar, que um dia morreremos. Nós somos tão frágeis que ontem aconteceu algo vindo de Campo Grande para Chapadão do Sul, que
A estrada ficou interditada por, no mínimo, 2 horas e meia. Sabe por quê? Porque a vegetação está seca e pegou fogo dos dois lados da pista. E aí ninguém podia passar. Ninguém conseguia passar. Nenhum carro. Olha o tamanho da nossa fragilidade. Tudo que o homem constrói é frágil. Mas o que foi criado por Deus é soberano. É soberano. Ficamos mais de 2 horas e meia parados. E aí? Se fôssemos tão poderosos assim, o fogo não nos detinha. Mas quem criou tudo isso? Todos os elementos. Aquele que é soberano. Então vamos parar de conversinha, de estruturas mentirosas que estão nos matando, nos roubando, destruindo. E vamos nos render logo a esse Deus. Para de ser místico. Deus não é místico. Deus é espírito. Para com história. Para com circunstâncias que não agradam o Senhor. Não vamos trazer para a nossa vida aquilo que vai nos afastar dele. É tão simples viver na presença de Deus e é tão simples servi-lo. As coisas de Deus são simples. São simples. São simples. Então diz o seguinte, Tiago, capítulo 1, versículo 12. Feliz é o homem que não cede e continua fiel, quando é o quê? Provado. Porque depois receberá como recompensa a coroa o quê? Da vida que Deus prometeu. Aqueles que o quê? O amam. E aí Jesus Cristo fala para mim e para você. Aquele que me ama, obedece a minha palavra. Aquele que me ama, me ouve e pratica os meus mandamentos. Então Tiago começa a carta dele falando para mim e para você no versículo 12, olha, se você não ceder, continuar fiel, quando for provado, você terá uma recompensa. A coroa da vida que Deus prometeu àqueles que amam. Provado, igreja, é provado em tudo. Em tudo. Muitas pessoas estão trocando a coroa da vida eterna por circunstâncias momentâneas, por desejos próprios, por vontades particulares e pessoais. Ora, isso vem contrário, vem contramão à palavra. Porque, entenda algo, tenta analisar. Toda pessoa na Escritura Sagrada que procurou desejos pessoais e próprios, tiveram que nascer de novo. Tiveram que nascer de novo. Na sua profissão, posso citar Zaqueu. Na sua religiosidade, posso citar Saulo, Paulo. Inclusive na sua própria fé, posso citar Pedro. A fé de Pedro era para ele. Ele teve que chorar amargamente. Porque todas as vezes que Jesus Cristo falava algo para ele, estou pronto, preparado, pode vir. Mentira. Fé exclusiva. Fé mentirosa. Até a nossa fé não é para nós. É para servir o próximo. Então, quando a gente tem uma vida construindo seus próprios desejos e vontades, estamos longe do Criador e distante do nosso Salvador. Porque o Pai se abdicou do Filho, o Filho
Filho se entregou por amor ao Pai e por nós. Entenda isso. Deus não podia eliminar a sua palavra. Deus não podia mudar os seus mandamentos. Por isso que Jesus Cristo morreu. Porque um cordeiro tinha que morrer para purificar os pecados. A palavra é simples. Eu só tenho que aceitá-la. Deus não muda. Quem está tentando mudar Deus, esquece. Paulo tentou mudar Deus, teve que nascer de novo. Teve que experimentar 3 dias de cegueira. Teve que reconhecer que aquilo que ele aprendeu do homem, para nada tinha valor. Que os canudos da vida, que o homem criou, não escrevia o nome dele no livro da vida. Ele teve que entender isso. Ele teve que entender que a religiosidade afastou ele de Cristo. Fez ele ser amargo, fez ele ser julgador, fez ele ser condenador, fez ele ser, ou seja, abusar e maltratar. Abusava dos pensamentos, abusava da estrutura espiritual das pessoas. Perseguia elas por isso. O abuso de perseguição. Se Paulo tivesse nosso tempo, ele já estava preso por bullying. Ai, ai, ai. Mas um dia, naquele caminho, ele não quis mais isso. Como um dia Jesus Cristo teve um encontro com Paulo, um dia ele também já te encontrou. Então, para que continuar insistindo? Naquilo que já deu errado, não sei a tua idade, mas eu creio que muitos anos já. Você acha que vai dar certo? Só porque você entregou a vida para Cristo Jesus? Deixa eu falar algo para mim e para você. Não é entregar a vida para Cristo Jesus, é aceitar a nova vida que Ele tem. Você entrega e aí Ele te dá a nova vida. Permite você ter essa coroa da vida eterna. Um assunto, ele tem que ser muito sério no nosso meio. Temos que parar com certas estruturas que não foi Jesus Cristo que construiu na nossa vida. Eu tenho chamado isso de mente brilhante. O ser humano ama a mente brilhante. A mente brilhante foi construída pelo diabo, pela serpente, lá no jardim do Éden. A ciência do bem e do mal. E até hoje essa mente brilhante derruba o ser humano. Maltrata o ser humano. Aprisiona o ser humano. E pode impedi-lo. E impedirá ele de ter uma vida eterna. Mente brilhante. Como o ser humano gosta de ter uma mente brilhante. Mostrar e provar para as pessoas que ele está sabendo de tudo. Que ele está interagindo com tudo. Que ele sabe tudo o que está acontecendo ao redor dele. Oh, glória a Deus! E se tem um lugar que isso mais acontece, são nas redes sociais. O ser humano está caído. E nós, como seres humanos, precisamos nos levantar. Nos levantar. A nossa mente não tem que ser brilhante. Ela tem que ser consolada pelo Espírito Santo. Ela tem que ser entregue às orientações daquele que Cristo Jesus nos deu como aliança com Ele. O Espírito Santo é uma aliança eterna entre eu, entre você, entre nós e Cristo Jesus. Cristo Jesus só vai poder nos revelar o reino dele, as maravilhas do reino dele, ou seja, a glória dele, se a gente tiver entregue às orientações do Espírito Santo. E por isso que é muito claro que o nosso corpo é templo dele. E aí Tiago continua dizendo, versículo 13, quando alguém for tentado, nunca diga, esta tentação
vem de Deus. Aí ele continua dizendo: pois Deus nunca pode ser tentado pelo mal. E ele próprio nunca tenta o quê? Alguém. Mas a tentação vem do quê, igreja? Da fascinação dos próprios pensamentos e desejos maus de quem? Do homem. A sua mente brilhante, que acaba com ele, com o ser humano. Está escrito. Somos tentados por aquilo que é a estrutura da nossa mente. E muitas vezes colocamos Deus na situação. E Tiago está dizendo: está errando, está pecando, não está conhecendo Deus. Por isso que Jesus Cristo disse para mim e para você: vocês estão errando e não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. E Tiago diz: olha, é por causa da estrutura da tua mente que você peca, que você é tentado. São os seus maus pensamentos, disse esse homem. Eita glória! São os seus maus pensamentos, os seus desejos maus, o pensamento e os desejos maus do ser humano faz ele ser tentado. E aí ele cria uma estrutura, cria um quadro de vida que Deus não está nessa história. Eu pergunto para você, eu pergunto para mim, quem criou o quadro de depressão para Elias? Foi Deus? Ele foi parar naquela caverna porque ele quis. Porque ele quis. Quem criou o quadro de ter um filho fora do casamento? Foi Deus para Abraão e para Sara? Mentes brilhantes, os seus próprios pensamentos e desejos maus. Deus se esqueceu de nós. Então, Abraão, pode ir lá com Agar. Pode ir lá. Pode ir lá. Havia uma promessa para Sansão, que ele seria usado, ou seja, e no ventre da mãe já estava escolhido como nazireu, separado, a qual o próprio anjo disse para a mãe e para o pai: mulher, não bebas mais nenhuma bebida fermentada, álcool, nada, e quando ele crescer, quando ele nascer, ele também não vai poder ter contato com nada disso, e nem cortar os seus cabelos, porque Deus tem uma aliança com ele. A aliança que Deus tinha com Sansão era a obediência. Entendeu? Não era o cabelo cortado, era a obediência. Quando ele cortou o cabelo, ele desobedeceu. Então, Sansão nasceu, Deus tinha uma vida, um plano para ele. Mas a estrutura do testemunho de Sansão, é interessante que os planos de Deus para a vida dele se cumpriram. Mas para isso, ele teve que ser morto junto com os planos. Será que esse era o final de Deus para a vida dele? Ele tinha um plano de livrar Israel dos inimigos. Todos nós estamos na face dessa terra para viver o reino e a justiça de Deus. Mas se eu deixar a minha mente brilhante tomar conta de mim, os meus pensamentos e desejos maus, eu vou cumprir esse plano. Pode ter certeza. Mas de repente, com muita dor e sofrimento.
com muita tristeza e ferida, com muita cicatriz e sequela. E quando eu olho para a vida de Jesus Cristo, eu percebo que a vida dele foi, nas palavras de hoje, leve. Que isso foi? Deus não permitiu ele ser ferido com nada. Com nada. Cuidou dele o tempo todo. O único momento que ele foi ferido era para se cumprir a sua crucificação. Com nada. Nunca ninguém pôde encostar nele. As pessoas julgavam e duvidavam das palavras dele, mas ninguém trazia algo concreto contra as palavras dele. Tudo que saía da boca de Cristo Jesus era confirmado por Deus. Ninguém conseguia levantar outra estrutura de palavras para combater ou para dizer que Jesus Cristo não estava certo. Deus se alegrava dele. Se tornou o Filho amado, em quem trazia alegria para Deus. E Jesus Cristo teve uma vida leve. E ele cumpriu tudo que Deus tinha para ele. Porque a maior vontade dele era voltar para o Pai. Então, não vamos colocar Deus nessa situação. A culpa é dos nossos pensamentos, é da nossa mente tão brilhante. Renuncie-se a si mesmo, diz a palavra. Renuncie-se a si mesmo. Abandone os seus próprios desejos. Segue-me, disse Jesus. Abandone as suas próprias vontades, é o que o Tiago está dizendo. Segue-me. Segue-me. Nós temos que fazer igual Eliseu. Eliseu teve um encontro com o Senhor através da vida de Elias. Ele foi lá, tudo que podia atrapalhá-lo, de impedir ele viver a plenitude de Deus na vida dele nessa terra, ele eliminou da vida dele. Tudo aquilo que podia deixar uma brechinha, ou vamos dizer, como nos dias de hoje, uma carta que na manguinha, algo, ou seja, reservadinho, olha, se não der certo, ei. Todas as vezes que Pedro olhava para aquilo, para o cenário, para a situação, e percebia que não estava certo, e voltava de novo para aquela reserva que ele tinha como pescador, se feria, se machucava, se rebentava, porque não conseguia pescar nada. Eliseu entendeu e não deixou reservas. Sabe por que Eliseu não deixou reservas? Porque Eliseu cria naquele que o chamou. E sabia que se ele vivesse a vontade daquele que o chamou, que esse Deus Pai Todo-Poderoso, esse Deus Pai Todo-Poderoso providenciaria tudo. Provia tudo. Traria tudo. Ei, quem abre porta não sou eu e você. Está escrito, a porta que ele abre, ninguém fecha. Quem abre porta não sou eu e você. Aí ele continua dizendo no versículo de número 15. Esses maus pensamentos levam ao pecado. E quando o pecado é consumado, leva o quê? A morte. A nossa queda começa dentro de nós mesmos. Muitos estão experimentando
a morte por si mesmo. Eu estou me autodestruindo. É impressionante, né? Como que a gente é influenciável, né? E se tem alguém que sabe fazer isso perfeito, com muita habilidade, perfeição do mal, tá? E com muita habilidade, é o diabo. Aqui fica uma frase minha agora. O diabo faz chuchu ter tudo quanto é tipo de sabor. Até de churrasco. É. Aqueles que compreenderam, entenderam o que eu quis dizer. O inimigo tem essa habilidade maligna, porque ele é espírito de aguçar. Foi o que ele fez com Adão e Eva. Trouxe à mente deles o sabor, a beleza e a delícia daquele fruto. Ele só precisava de algo, da desobediência dos dois. Não precisava de mais nada para expulsá-lo daquilo que foi construído e plano de Deus para a vida dos dois. De mais nada ele precisou. E veio a morte. A morte de tudo que Deus havia construído por Adão e Eva. Eles não puderam mais desfrutar e viver o que Deus tinha construído para eles. E tem muitos assim. Inclusive, a igreja está assim. Deus construiu algo para a igreja. E a igreja não está vivendo o que Deus construiu para ela. Portanto, versículo 16. Não se deixem enganar, caros irmãos. Mas tudo quanto é bom e o quê? Perfeito. Vem de quem? De Deus. O Criador de toda luz. E que resplandece para sempre. Sem mudança, nem sombra. Deus não muda. E tem muitos querendo mudar Deus. Ele é bom e perfeito. E é criador de toda a luz. Nele não há escuridão. E ela resplandece para sempre. Aí ele diz aqui, ó, versículo 18, para nós orarmos. E foi pela sua própria vontade que ele nos deu a vida nova. Todo ser humano que quer ter uma vida eterna com o seu Criador tem que ter a nova vida. Tem que deixar, tem que querer a estrutura da nova vida. Essa vida nova foi construída por Deus. Eu e você precisamos tê-la, aceitá-la e vivê-la. Por meio da verdade da sua palavra. E só a maneira de nós vivermos essa vida nova, aceitando, obedecendo a sua palavra. Não tem outro meio. Não tem métodos, não tem estruturas humanas, não tem estudos humanos, não. Esquece isso. É a palavra. A vida nova vem através da verdade da palavra. Quando eu e você, quando nós nos entregamos a ela,
Quando eu e você temos contato com ela. E quando eu e você, quando nós permitimos o Espírito Santo nos orientar. Não a nossa mente brilhante, mas o Espírito Santo. Não os nossos pensamentos e desejos maus, mas o Espírito Santo. A palavra ela não pode ser modificada. Porque ela é a verdade absoluta. Ela tem que ser aceita. Segundo o consolo do orientador, o Espírito Santo. E como que eu sei isso? Simples. Só pegar a estrutura dela de Gênesis e Apocalipse e olhar para a vida das pessoas que aceitaram ela, que viveram ela e daquelas que rejeitaram. Você vai ter noção muito clara de como é a sua nova vida. É só fazer isso. É simples. Aí ele diz o seguinte: e nós tornamos os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Eu vou tornar a repetir o 18. E foi pela sua própria vontade que ele nos deu a vida nova, por meio da verdade de sua palavra. E nos tornamos os primeiros frutos de tudo que ele criou. Os primeiros filhos da sua nova família. O Senhor Deus não muda. Não há mudança nem sombra nele. Ele é perfeito. É criador de toda a luz que resplandece o quê? Para sempre. Mas Tiago está dizendo para mim e para você, tem que ter mudança. Tem que aceitar a nova vida. E a nova vida gera nova mente e novos pensamentos. Pensamentos e desejos bons e perfeitos como o de Deus, Criador da luz. Como que os meus pensamentos, os meus desejos estão de acordo com Deus? Quando eu ando na luz. Quando eu não preciso esconder nada. Quando eu não preciso guardar nada. Quando a minha vida é na luz. Clara, transparente. Sem escuridão. Sem nada obscuro. Eita glória. Nova vida. E a nova vida requer a novidade de vida. A vida nova requer novos pensamentos. Requer novas atitudes. Requer uma mente nova, sadia e boa, andando na luz. E para isso Paulo nos orientou. Romanos capítulo 12. Não tente mudar Deus. Aquele que é Senhor, aquele que é Criador, não tente. Paulo tentou por muito tempo, Saulo, tentou por muito tempo. Aí ele cansou. Aí ele entendeu que a teimosia dele estava levando ele para o inferno. Aí ele despertou. Aí ele acordou. Aí ele, quando veio sabe, assim, é impressionante, né? Logo quando Paulo recebeu a oração, Ananias, né? E as escamas caíram. Ele foi batizado, foi cheio do Espírito Santo. Ele já estava na sinagoga falando de Jesus. Ele já estava no meio do povo falando de Jesus. Aquele que ele perseguia, agora aceitou uma vida de perseguição por causa do nome de Jesus Cristo.
pensamentos, a mente de Paulo mudou. Que coisa, né? Agora, ele estava sendo colocado em dúvida. Antes ele colocava a fé de todo mundo em dúvida. Tem muitos Saulos ainda no nosso meio. Tem muitos Saulos ainda que precisam ter um encontro para se tornar Paulo. Tem muitos Saulos ainda, homens e mulheres de Deus, que precisam ter as escamas dos olhos caídas. Tem muitos Saulos ainda que precisam, homens e mulheres de Deus, que precisam realmente ter essa mente mudada e essa novidade de vida. Tem muitos ainda. Tem muitos. Tem muitos no nosso meio que infelizmente não vivem em comunhão e unidade. Tem muitos ainda que infelizmente olha para a vida e a fé do próximo e só traz acusação. Como Paulo, como Saulo. Né? Tinha carta no bolso. Tem muita gente que vai para a Escritura Sagrada para julgar, oprimir e condenar aquele que Jesus Cristo declarou que temos que amar. Tem muitos ainda. Mas aí Paulo fala daquilo que ele experimentou, porque a Escritura Sagrada diz: com aquilo que eu sou consolado, consolarei a muitos. Ele diz no versículo 1 do capítulo 12 o seguinte: portanto, queridos irmãos, eu apelo pela misericórdia de Deus, que vocês ofereçam os seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício que vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, uma vida que Deus possa aceitá-la. Atitudes, palavras e decisões que Deus pode aceitá-la. Uma vida nessa terra que pode ser aceita por Deus que está nos céus. A vida nova. Aí ele continua dizendo: esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer o quê? A Deus. Jesus Cristo disse para aquela mulher samaritana: Deus está procurando verdadeiros adoradores em João capítulo 4. Que o adorem em espírito e em verdade. Que tenham uma nova vida. Que a atitude e a decisão deles glorifique a Deus. Que tenham uma nova mente, novos pensamentos. Olha que coisa. Aí ele diz no versículo 2: não imitem a conduta e os costumes o quê? Deste mundo. Tem pessoas trocando Jesus Cristo por ciência. Tem pessoas trocando Jesus Cristo por tradição, por cultura. A cultura do meu país é assim, aí troca Jesus Cristo pela cultura. Os meus pais me ensinaram assim, ensinaram errado e continua trocando Jesus Cristo pelos ensinamentos errados. Por isso que tem que ter nova vida. Por isso que a mente tem que ser transformada. Aí ele diz o seguinte, que não é para nós imitarmos a conduta e os costumes o quê? Deste mundo. Mas seja cada um uma pessoa o quê? Nova e diferente. Mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e o quê? Pensa. E assim vocês aprenderão de experiência o quê? Própria. Boa, agradável e perfeito o quê? Boa, agradável e perfeito o quê? Vontade de Deus.
É Ele que abre portas. É Ele que fecha portas. Entenda isso. Simplesmente, se aceitarmos essa nova vida, que vai nos fazer pensar diferente, agir diferente, nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Que coisa! Faremos da nossa vida algo agradável a Deus. O nosso corpo se tornará templo do Espírito Santo e a nossa vida andará na justiça e no reino de Deus. Em primeiro lugar, disse Jesus Cristo, o reino de Deus e sua justiça. E aí as outras coisas se acrescentarão. É impressionante, mas a gente não consegue se entregar para essa verdade. Porque o problema está aqui, ó, na nossa mente. A gente não quer entregar ela para Cristo Jesus. A gente quer ter o domínio e o controle de tudo. Até a hora de falar, até a hora de adorar a Deus, a gente quer ter o controle e o domínio de tudo. Queremos encontrar palavras. E aí, não experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ninguém pôde tocar em José do Egito. Ninguém. Porque ele vivia a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até o plano de morte, Deus eliminou da vida de José do Egito. Até o plano de morte. Em todos os sentidos. Construído pelos irmãos e depois pela esposa do Senhor dele. Até isso. Até isso. Quando chegou na prisão, por uma acusação mentirosa, indevida, mesmo sendo prisioneiro, cuidou de tudo na cadeia. As pessoas confiavam nele. O governo do Egito, o rei, confiou nele. Na época, a maior nação. Mesmo ele sendo escravo, o Senhor dele confiou nele. E sabe por que essas pessoas confiaram nele? Porque José do Egito queria viver a vida que Deus tinha para ele. A vida nova. Com pensamentos e mente renovada na palavra da verdade. E essas pessoas confiaram em José do Egito, não porque ele era diferente, porque o Criador dele confiava nele. Sabe por que tem vezes que as pessoas não confiam em nós? Porque Deus não gera essa confiança no coração das pessoas. Porque nem Ele está confiando em nós. Porque Davi era amado por Deus, Israel amava Deus. Ou Israel amava Davi e amava Deus. A confiança de Davi em Deus gerou nele proteção.
Quem abre porta é Deus. As pessoas não te acham e não vão nos achar bonito porque somos. Isso tem que vir de Deus. As pessoas não vão ser bonzinhos para nós porque merecemos ser bonzinhos. Isso tem que vir de Deus. E se não estamos vivendo a vida nova de Deus, isso não virá. Entenda isso. Tudo é gerado lá em cima, nos céus. Tudo é gerado no reino de Deus. E por isso que Jesus Cristo nos ensinou a oração: seja feita a sua vontade, aqui nessa terra, como é nos céus. Deus nos confiou, tá? Deus nos confiou o seu reino. Deus nos confiou a sua palavra. Se nós confiarmos nela, ela gerará sobre nós vida. Porque tudo que Deus fez foi pela sua palavra. Está escrito: haja luz, e tudo se formou. O que era vazio, sem forma, criou forma e vida. Todos os dias, toda a criação foi pela sua palavra. Quando confiamos na sua palavra, ela gera em nós vida. E é Ele que abre porta. Não tente construir ferramentas na tua vida. Você já tem uma que é absoluta, que é a verdade, a palavra de Deus. Ela constrói tudo que é necessário para a tua vida. Para de querer construir ferramentas nas metodologias humanas. As coisas humanas não entram no reino, não entram nos céus, não acessam o trono da glória. Será que você já não parou para perceber isso? O que acessa o trono da glória é a nossa alma, é o nosso espírito. Não são as ferramentas que nós construímos como seres humanos, métodos humanos falidos. Pergunta para uma pessoa que foi bem sucedida, ela não vai ter explicação, porque não se explica. Adianta. Ela vai falar que é isso, que é aquilo, que é aquilo, que é aquilo, que é acolá, mas no finalzinho ela vai dizer: eu não sei como tudo isso aconteceu. Não se explica. E tem umas pessoas sendo levadas pelo vento. Me desculpe. Me desculpe. Igual pessoas bobas, bobas alegres, ainda vai sorrindo, está sendo enganado e vai sorrindo. Ou seja, um ser humano querendo conduzir o outro, um cego querendo conduzir o outro cego. Ah, por favor, para, desperta, acorda. Está na hora de renovar a mente. Está na hora de aceitar a palavra da verdade. Está na hora de aceitar a palavra da vida, a verdade absoluta. Está na hora de se tornar homens e mulheres de Deus realmente alicerçados na rocha. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor. No nome do Teu Filho amado e nosso Salvador Jesus Cristo, te agradeço. Te agradeço por esta palavra, Senhor. Te agradeço por esta verdade, Senhor. Te agradeço por essa justiça, Senhor. É o Teu reino, é a Tua justiça, e a Tua palavra é a justiça que precisamos, Senhor. Não podemos mais deixar
de ser levado, Senhor, pelo engano, e ainda sorrindo, querendo construir e ter sobre nós uma estrutura de mentiras, Senhor. O Senhor não muda e não há sombra de variação. O Senhor é o mesmo sempre. É o Pai da luz. É o Deus maravilhoso e eterno. É o único que é digno, Deus Pai Todo-Poderoso, de ser glorificado e exaltado. Um dia Paulo disse que uma grande porta o Senhor abriu para ele, mas existia adversários. Oh Espírito de Deus, nos consola, nos orienta através dessa verdade, quebranta o nosso espírito, o nosso coração, quebranta o nosso espírito neste momento, que seja gerada em nós gratidão, Senhor, um coração grato, oh Deus maravilhoso, um coração grato, que esse coração grato nos dê uma vida de obediência. O Senhor tem esse plano para nós, Senhor, o Senhor tem esse plano para nós. O Senhor quer que nós experimentemos essa vida nova, Senhor, e que quando findarmos o nosso fôlego de vida, Senhor, a nossa vida nessa terra que é como neblina, recebamos de Ti a coroa da vida eterna. Só o Senhor pode dar, Cristo Jesus, a vida eterna à humanidade. Que nos entregamos a esta justiça, que façamos agora o que nos vai orientar e que nos dará um discernimento de vivermos o Teu reino, Pai querido. Venha o Teu reino. Tudo que o Senhor tem para nós já está construído no trono da Tua glória, diante da Tua majestade, revestido com a Tua onipotência, onisciência, onipresença, no átrio da glória do Senhor. Tudo já está construído para as nossas vidas, temos que acessar. Essas verdades têm que nos alcançar aqui nessa terra, tem que alcançar a nossa vida, Senhor, a nossa estrutura de ser humano. Nosso corpo tem que ser templo do Teu Santo Espírito, Senhor, porque só assim vamos poder viver a perfeita, boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, Senhor. Que possamos viver a vontade do Senhor, que acessemos os planos desta novidade de vida que está no trono da Tua glória, Senhor, que está diante de Ti para as nossas vidas. Em nenhum momento da vida de José do Egito, Senhor, puderam fazê-lo, puderam tentar destruí-lo, fazê-lo perecer, Senhor. O homem fazia planos contra a vontade do Senhor para a vida dele, os planos do Senhor para a vida dele. O Senhor ia lá e honrava ele. O Senhor ia lá e levantava ele, porque ele só tinha algo na vida dele, a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Ele queria essa nova vida, ele queria esta mente, Senhor, totalmente entregue a Ti, novidade de vida, Senhor. Ele pensava e agia totalmente contrário aos costumes da época, Senhor. Ele não se conformava com as coisas do mundo, ele não se conformava com as ações, com as estruturas do mundo, Senhor. Ele fazia contrário, porque ele tinha uma mente renovada por Ti em todo instante. O mundo fazia de um jeito, ele fazia de outro. O mundo agia de uma maneira,
ele já agia segundo a tua vontade. Ele tinha muito claro os planos do Senhor. Muito jovem, o Senhor já mostrou para ele quem ele seria. Muito jovem. E ele guardou no espírito e na alma dele aqueles 2 sonhos que o Senhor permitiu ele ter. Os sonhos dos planos do Senhor para a vida dele. E tudo que ele fez foi para que ele pudesse viver a sua verdade e os seus planos.